Fala, né, rapaziada? Hoje eu vou estar explicando para vocês mais um tipo de trade simples, extremamente objetiva, em apenas 2 passos, mais um trade recap do Nasdaq hoje, que estopou várias pessoas e, graças a Deus, a gente conseguiu surfar ali uma boa parte daquela alta. Bom, aqui vocês já estão percebendo que eu estou no gráfico de 1 minuto do GBP USD. Esse foi o final, mas ele estava assim antes, ok? Isso daqui foi às 10h47 da manhã. Eu entrei mais ou menos 10h30 ali, com esse setupzinho aqui extremamente simples e objetivo. Você precisa apenas de 2 passos para você conseguir lucrar com a estratégia, ok? Explicando a trade aqui, né? Aqui tá buy side liquidity de 1 hora, mas aqui a gente vai trocar por 15 minutos, ok? Vai ficar mais interessante a gente ver e mais simples também. 15 minutos. Tudo que a gente vai precisar é entender uma região de liquidez no 15 minutos, baixar o tempo gráfico para 1 minuto, procurar Inverse Fair Value Gap e um SISD, ok? Essa configuração aqui está extremamente perfeita. Você pode perceber que a partir do momento que o mercado visita essa regiãozinha aqui, que também pode ser considerada uma região de liquidez, ele faz exatamente o mesmo setup. Ele faz o Inverse Fair Value Gap, ok? E a partir do momento que ele testa, ele faz o SIG, a gente poderia ter feito uma entrada aqui, com o stopzinho aqui embaixo, e surfar esse risco retorno aqui de 1 para o infinito. Ele está subindo até agora, ok? Meta batida, trade feita, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então vamos para a explicação. Bom, para você perceber que eu não estou falando nenhuma insanidade, vamos fazer as marcações juntos. Então essa marcação aqui, vocês vão ver dessa maneira aqui no gráfico. Vamos lá por 15 minutos. Ok, você pode perceber que a gente tem aqui a liquidez de 15 minutos. Vamos marcar outra liquidez, tanto de alta, tanto de baixa, né? Vamos fazer a marcação aqui também. Vamos fazer outra marcação, aqui pegou uma liquidez aqui de 15 minutos também, vamos fazer uma marcação aqui. Marcações de liquidez, onde mais temos liquidez? Aqui, né? Temos uma liquidezinha aqui, temos mais liquidez aqui, temos mais liquidez aqui, temos mais liquidez aqui. Podemos marcar aqui ainda essa liquidez. Aqui não foi liquidez, mas aqui muito provavelmente consumiu essa liquidez dessa região aqui, ou até mesmo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque ele fez a quebra de estrutura, fez esse movimento e deixou essa região aqui de liquidez. Então aqui com certeza vai ter um Inverse Fair Value Gap dando uma operação super objetiva pra gente. Vamos lá, então vamos marcar essa região de liquidez aqui, e eu acho que tá bom, né, pra gente fazer nossos estudos. Depois você vai colocar aí nos comentários o que você achou, se você fez os estudos, fala comigo lá no Instagram, Hugo GP Silva, e vamos compartilhar conhecimento, vamos estudar juntos, vamos crescer juntos. Vamos lá, aqui a gente tem liquidez, vamos marcar a liquidez aqui nesta região que nós vimos também, temos liquidez, aqui temos liquidez também, vamos marcar toda a liquidez que a gente conseguir identificar. Aqui temos liquidez, marcar de uma maneira bem simples aqui para vocês entenderem. Temos liquidez aqui, e aqui, como eu havia explicado, temos essa liquidez aqui, né, sendo visitada. Tempo gráfico de 1 minuto. Vambora. Nossa operação de hoje, liquidez não marcado lá embaixo, ok? Aqui a gente tem esse Inverse Fair Value Gap. Daria para a gente fazer alguns tipos de entrada pegando essa sistemática de preço. Muita gente vai identificar o SIG basicamente aqui, ok? Uma das maneiras como eu gosto de interpretar o SIG é dessa maneira aqui, ó. Eu gosto de ver o mercado testando o Inverse Fair Value Gap, ou seja, ele está fazendo isso aqui, ó, né? Ele deixou essa região aqui, o SIG, ele vem, testa e eu pego ele aqui em cima. É a maneira correta? Eu não tô falando isso, tá? Eu tô falando que é uma das maneiras, ok? Você pode muito bem pegar a operação aqui. Você pode muito bem pegar a operação aqui, stop abaixo da liquidez, pega aí seu 3, 5R, aqui, vamos colocar aqui de 2 a 3R, aqui pra gente ter uma operação rápida. Daria pra gente fazer essa operação? Daria. Ok? Seria bem top. Daria pra gente pegar o SIG aqui e fazer essa operação aqui, lembrando que o SIG espera ele fechar acima, tá? É um pouquinho melhor, tá? Com o stop logo abaixo aqui, tá? Cobrindo apenas a região Universal Fair Value Gap. Daria também, ó, 3R. A maneira como eu costumo fazer, né? Como eu costumo fazer.
aqui mesmo, né? Região de engolfo aqui, né? Já entraria aqui, stopzinho aqui, ia passar um certo calor aqui, ok, não tem problema não, e vambora. Tá? Se eu vejo que o mercado tá muito caro, muito forte, etc e tal, e ele começa ele fechou aqui e já abriu vindo para baixo, eu espero um pouquinho, tá? Eu espero um pouquinho, né? Eu prefiro pegar ele um pouquinho mais acima aqui. Então são variações da mesma entrada, tá? Do mesmo time de entrada. Vamos pro próximo. Temos aqui aquela operação. Vamos aqui para aquela operação de cima, aqui 15 minutos. Temos aqui região de liquidez. Aqui ficou bem bacana, hein? Por quê? Porque a gente já tem Reversal Fair Value Gap aqui. Marco só no 1 minuto. Eu gosto de marcar no 2 minutos também. Ok? Então, Reversal Fair Value Gap aqui, vocês podem perceber que se a gente for ter aquelas interpretações de SIG, né? Ele engolfou apenas aqui, né? A maneira como eu gosto seria mais ou menos aqui, né? Então, fechou aqui, beleza. Ou eu entro aqui já no fechamento, ou já entro aqui acima da liquidez ou acima do Universal Fair Value Gap. Vamos buscar ali 3R. Tá? Show de bola. Aqui feita a operação, muito parecida com a operação que a gente fez hoje, tá? Bem parecida. Então, vamos para mais um. Aqui, ó, liquidez. Aqui, a gente provavelmente tomaria um stop, né? Que ele veio visitar essa região aqui. Liquidez. Vocês podem perceber que se a gente tivesse num minuto, deixa eu até colocar o replay aqui pra gente testar 2 minutos também. Se a gente colocasse num minuto, muito provavelmente, né, a gente identificaria isso aqui como SIG, né? Ele veio aqui para baixo, né? Testou aqui o Fair Value Gap ali, etc e tal, né? Mas deixou um calor, muito calor, não é interessante. Se a gente estivesse no 2 minutos, como que funcionaria? Vamos lá, região complexa, né? 2 minutos, teríamos aqui esse carinha, tá? Mercado basicamente que fecharia aqui embaixo, validando aqui o Fair Value Gap, tá? A partir do momento que ele vem, testa, vem para baixo, provavelmente, né, faria uma entrada aqui, né? Então eu gosto muito de entender que ele está fluido, ele já ganha fluxo, ele já ganha agressão. Aqui ele não ganhou agressão, aqui ele se enrolou, entendeu? Então a gente tem que ter esse feeling, né? A gente tem que construir esse feeling. Mas isso daqui seria um stop, né, tranquilo, você consegue entender esse stop, né? Após isso ele desenvolve, tá? Então aqui eu vou contabilizar como stop, tá? Contabilizar aqui como um stop aqui, mais ou menos dessa magnitude. Vamos lá, vamos pro próximo. Bom, aqui embaixo temos aquela famosa, né? Uma famosa análise que a gente deixou, inclusive hoje no Nasdaq a gente vai ver isso também, que a gente tem acumulação, a gente tem manipulação e a gente tem distribuição. Ok? Então aqui super interessante a gente ter sempre detalhado, sempre em mente esse tipo de movimentação em multi-time frame. Tá? Então a gente tem, além dessa região de liquidez aqui, né, você pode perceber que ele não deixou nenhum Universal Fair Value Gap muito interessante pra gente aqui, né? Mas se você tiver essa visão de contexto, você vai entender que aqui ele acumula para manipular e a gente consegue atuar nessa manipulação dessa maneira aqui, ok? Como que eu pegaria essa operação? Eu particularmente, né, pegaria num SIG mais ou menos aqui, tá? Eu faria isso, né? Eu faço várias operações dessa maneira, tá? Stop aqui, o stop aqui cobrindo o Kero, né? Kero de ignição seria lá o nome que você for dar, né? Para você que opera price action. 2R, começou a se enrolar aqui, eu já saio, tá? Geralmente entra um pouquinho mais alavancado, tá? Mas algo final aqui, 3R, pra gente manter nosso estudo, show de bola, beleza? Algo não daria para fazer o SIG aqui nesse carinha aqui também? Poderia, né? Principalmente se você pegar a visão de que se essa é uma região aqui também de liquidez, essa aqui também é uma região de liquidez, né? Tem aquele outro esqueminha, né? Se você sabe que é uma região de liquidez, espera ele fechar dentro da liquidez para você atuar, né? Para você atuar aqui, falei que ela entrar mais de sniper, né? Pegar aqui até o topo lá, então ele foi até o topo, daria uma operação topzera aqui, hein? Então variações de entrada, variações de contexto de entrada, variações de time de entrada, tá? Então
Espero que você esteja gostando desse vídeo. Tá? Vamos lá. Aqui a gente tem mais aquilo que a gente conversou, né? Sobre ele ter aqui essas duas regiões de liquidez. Tá? Aqui a mesma coisa, galera. Tá? A mesma coisa. Ele acumula, ele manipula, e depois ele deixa história para contar, né? Ele distribui. Novamente. E sabendo dessa ideia, a gente consegue muito bem identificar aqui onde está o Fair Value Gap, né? Complexo, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então, ele sobe a hora que ele vem testar. Tá? Ó, por que eu falo de pegar o sigil lá? Porque a partir do momento que ele testa aqui, ó, com tamanha força, você fala, pô, vai invalidar. Se ele superar esse candle aqui, caracteriza ali, então, o sigil. A gente vai pegar esse carinha aqui, stopzinho aqui nele mesmo, e vamos pegar aqui 3R. Show de bola. De 2 a 3R, já tá ótimo. Começou a acumular muito aqui, já tá com 2R, tá alavancado, tá com 1%, tá fazendo um teste, 1%, 2%, fazendo teste. Bora, chega. Ok? E mais? Já tá um estudo bem detalhado, bem completo aqui, né, pessoal? Acho que para vocês entenderem como que funciona essa estratégia. Tá? Me conta aqui se vocês já utilizavam, já tinham essa visão. Não acreditem em mim, vão pro gráfico, estudem, pratiquem, opera uma conta demo, opera uma conta para você testar na prática com o mercado rodando. Depois me conta lá no Instagram, o GP Silva, no Instagram, pra gente trocar essa ideia. Tem um canalzinho lá também que eu fiz recentemente, onde eu tô postando algumas reflexões, algumas operações, inclusive a operação de hoje no Nasdaq, eu coloquei lá. Vamos rapidinho aqui para o nosso recap do Nasdaq. Aquele mesmo esquema. Acumulação, manipulação, distribuição. Né? No vídeo passado, a gente conversou sobre ele fazer esse movimento aqui. Ó. Então aqui, ele basicamente acumula, distribui, e a gente estava falando sobre ele fazer esse movimento aqui. Ó. Então a gente pegou uma operação bem aqui, lembra? Uma operaçãozinha de venda, mesmo setupzinho, inversa Fair Value Gap, região de liquidez, 2, 3R, vambora. É isso que aconteceu. Tá? Só que a gente não pode deixar de entender que ele não precisa manipular e distribuir e cair reto. Não, ele pode muito bem farmar liquidez aqui para fazer este tipo de movimento. E outra coisa, isso aqui é uma perspectiva, eu não tô falando que isso vai acontecer, não tô falando que eu tô certo, não tô falando que eu sou o cara que acerta todos os movimentos, mas é importante você fazer as suas perspectivas, é importante você entender as movimentações e principalmente é importante você entender o price action, tá? Então, essa aqui era a minha perspectiva já de ontem, né? Anteontem, na verdade, pro preço fazer essa subida, né? Então, até que eu marquei aqui, né? No 4 horas, a gente tem exatamente esse esquema aqui. Então, o estudo do 4 horas de ontem era esse daqui, né? Era uma junção aqui, né? Então, eu isolei só para a gente entender esse contexto aqui. Então a gente tem uma região de trava aqui muito interessante, pessoal, porque eu tenho uma lag bem definida, tá? Tem uma lag aqui bem definida. Eu tenho um mercado que ele tende a frequentar aqui a região de 50%, né? Então aqui ele frequentou essa região de 50%. Percebam a força que ele cai, né, para fazer essa quebra de estrutura aqui. Então a minha front lag, né, a minha lag vigente, ela é bearish, tá? Só que ele faz uma retração natural de mercado, né? Chega aqui pouco acima dos 50%, já em região premium da lag bearish, tá? E ele ganha força. Só que essa entrada de fluxo bearish, né, que cria a expectativa do rompimento dessa região aqui, ele cessa essa força. Tá? Ele não consegue continuar esse ímpeto. O que acontece? Perceba os candles. Os candles falam muitas coisas. Perceba os candles. Tá? Então aqui ele já deixa um indício de que ele quer subir. Aqui ele já deixa mais um indício. Toda vez que ele tenta descer, ele sobe com mais força. Toda vez que ele tenta descer, ele sobe com mais força. Toda vez que ele tenta descer, ele sobe com mais força. Tá? Então, isso é feeling. Né? Isso é construção de narrativa baseada em price action, baseada em SMC, baseada em confluências. Tá? Então, percebendo que ele estava nessa dinâmica, nessa região aqui, né, sem conseguir ultrapassar essa linha, né, pode perceber que ele está dentro dessa linha aqui, né. Então, já entendendo essa movimentação, fiz a marcação aqui da front leg de 4 horas, pulei lá para os meus 5 minutos, tá, vamos lá, pulei para os meus 5 minutos, né, e aqui foi algo bem interessante. Por quê, pessoal? Por quê?
23 horas e 50, meia-noite, eu cheguei para operar, era mais ou menos, estava mais ou menos nessa região aqui, tá? Na hora que eu cheguei para operar. E a minha perspectiva aqui era o seguinte, beleza, eu tô com viés de alta, né? Mas eu não posso ficar enviesado, tá? Então, novamente, ó, toda vez ele sobe, ele tenta descer, sobe e volta. Aí se amarra, né? Eu tava esperando, basicamente, ele fazer uma acumulação aqui para fazer essa manipulação e subir, né? Não foi o que ele fez, tá? Ele simplesmente estava muito forte e subiu, tá? Então, preciso de estrutura para operar. Tá? Tem a médiazinha móvel aqui, é apenas um fator de confluência, nem, né? Vocês podem perceber que até agora eu não falei de média móvel, nada. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu falo mais sobre médias móveis. Tem alguns indicadores aqui interessantes, né? Não aqui, não coloquei aqui ainda, mas, enfim, esse é assunto para o próximo vídeo. Então, precisei identificar a estrutura, né? 5 minutos, estrutura de 5 minutos aqui, estrutura de 5 minutos aqui, né? Basicamente, quando o mercado estava fazendo isso aqui, opa, interessante, vamos ver como que ele vai reagir, né? Então, aqui ele estava acumulado, tá? Não tinha nada para fazer aqui, né? A partir do momento que ele vem aqui, ó, isso aqui para mim é liquidez, tá? Aqui para mim é liquidez. Opa, então, o que eu quero ver? Quando ele faz uma captura de liquidez ali, eu quero ver ele quebrar a estrutura. É isso que ele faz, quebra a estrutura. Então, eu vou esperar ele fazer o quê? Vou esperar ele fazer um retorno, tá? E é exatamente isso que eu fiz. A hora que ele fez essa quebra aqui, ó, opa, eu pulei lá para 1 minuto ou 2 minutos, né? Eu faço essa variação, tá? Multi-time frame. E aqui fica mais interessante, ó. Por quê? Porque ele quebra a estrutura aqui, né? Eu fico esperando ele voltar para essa região aqui, ou deixar algum inversion favorite gap, algo do tipo, né? O que acontece? Ele quebra, retorna, né? Não me dá condição de entrada. Tudo bem, né? Até aí tudo bem. Faz uma nova quebra de estrutura, beleza. Ele deixou liquidez aonde? Aqui. Então eu vou esperar ele vir aqui nessa região para fazer minha compra, tá? Tá pegando a visão? Então ele vem com muita força, tá? Eu não quero que ele venha com muita força, né? Para quem é da época da mentoria, você vai saber, né? Eu não quero esse mercado forte voltando na região onde eu tô com expectativa de compra, tá? Só que do mesmo jeito que ele vem nessa região de liquidez, que eu já fiz a marcação aqui, né? Fiz essa marcaçãozinha aqui, ainda tem liquidez aqui, enfim, tem várias observações aqui, várias interpretações, não tô falando que eu tô certo novamente, é o jeito como eu opero, o meu jeito de olhar o mercado, né? Ele visita essa região, deixa essa rejeição nessa região aqui, e eu falei, cara, show de bola, né? Ou ele faz esse momento, que é a estrutura, e vem para baixo, tá? Ou ele faz esse mesmo momento, volta e vai embora, né? Dentro da expectativa bullish que eu tava. Lembrando que não estou observando isso daqui com viés baseado em 1 minuto. O meu viés é do diário, 4 horas, 1 hora, ele tá subindo. Então, a partir do momento que ele volta nessa região aqui, eu entro, né? Abertura, logo abaixo e vai em cima. Desse tamanho, cara, bem na abertura no mercado, etc. É mentira isso. Olha, é mentira, né? O meu stop ele não estava aqui desde o começo. O meu stop ele estava aqui, ó. É aqui que tá o meu stop. A partir do momento que ele ganhou essa força, que ele foi muito forte, ele rompeu isso aqui com muita força, né? Eu sei que tava operando hoje, você sabe o quão forte foi esse momento aqui. Eu já coloquei e minimizei aqui o meu prejuízo, porque eu não vou ficar tomando stop cheio, sendo que eu posso muito bem reduzir o meu risco. Não faz sentido eu deixar o stop aqui, eu vou esperar ele chegar no meu alvo lá e tá tudo bem. E daí ele vem aqui, né, daquele jeitão, quando nós dá queda na abertura, né, que ele sobe, vem e depois ele fica fazendo assim, né? Não precisa disso, não precisa ser engessado a esse momento. Né? Essa marcação aqui, caso eu não tenha conseguido pegar alguma operação, eu me dou aqui 1 hora e 15 minutos para pegar. Alvo atingido, né? Segurei, na hora que ele chegou aqui, meu break-even já estava cantando, e aqui ele foi embora. Show de bola, tá? Esse foi o Trading Cap, eu espero que vocês tenham gostado da nossa troca de ideia no começo. Hoje apresentei para vocês uma estratégia bem definida, simples e objetiva. Apresentei aqui a operação que eu fiz hoje no Nasdaq, todo o contexto completo, né, o porquê que eu lucrei enquanto a maioria perdeu hoje, né, por falta de observar alguns detalhes. E, enfim, deixa teu like aí, deixa teu comentário, me fala se você tá gostando desse tipo de vídeo. É um vídeo longo, é um vídeo com bastante conteúdo. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Tamo junto e é só o começo.